Olha só, nossa querida Ângela Dipp, que saudade! Boa noite, Ângela, tudo bom, querida? Tudo bom? A última vez que a gente se viu, você estava na plateia lá da peça. Bom, já quero dizer, gente, que eu também sou uma moça conservadora do Rio Grande do Sul. Eu nasci em São Borja, terra de Getúlio, mas como eu só tenho 1,62 m, nunca fui chamada para ser modelo, então eu não corri esses riscos todos. Mas você vê, a Gisele Bündchen também saiu de lá e tudo, mas a Gisele Bündchen, até onde se sabe, se deu bem, né? Acho que a família dela era mais preparada para a fama, assim, né, Ângela? Porque tanto a da Xuxa quanto a da Ana Hickman parece que eles não tinham uma estrutura assim de proteção as duas, né? Isso da família é realmente importante. Agora, uma coisa que não tem nada a ver, mas tem um pouco a ver, que eu tive contato com a Maísa Silva, né? E a Maísa teve essa coisa da fama desde pequenininha. Mas eu acho que a família da Maísa, que é uma família super simples, também teve uma postura sempre... como eu fiz a novela Carinha de Anjo, eu tive contato, né? Tanto com ela quanto com a família, assim. Me chamou muito a atenção isso, né? Eles... tão, assim, simples, mas uma estrutura, né? Uma coisa de valores, sei lá, de amor, né? Forte. Eu não sei muito sobre as outras aí, a Hickman, mas pelo que A Hickman teve essa história de que ela tinha 16 anos, 16, imagine, 16 anos. Ela casou com esse menino para poder sair de casa, uma coisa assim. Exato, exatamente, né? Que é uma coisa muito típica, assim, né? De você sair do jugo do pai e ir para o jugo do marido. Esses dias eu estava vendo, eu vou falando igual uma doida, acidente. Fala. Eu queria te perguntar mesmo, porque não é impressionante isso, que qualquer mulher possa ser alvo dessa violência, Ângela? Às vezes a pessoa acha, uma mulher é só mulher humilde. Não, a maioria sim, né? Tem mulheres do povo, nem sabendo, né? A gente fica, tem essas estatísticas aí que são sempre subnotificadas, porque ninguém tem. Imagina o Brasil, o tamanho do Brasil, né? O Brasil é o 4º país em casamento infantil, né? As maiores vítimas de estupro são meninas de 10 a 14 anos. Esses dias eu li que a cada hora nascem 44 bebês de mães adolescentes. E menina não é mãe, menina não é noiva, menina, aquela coisa, estuprador não é pai. Em alguns lugares é muito comum os pais estuprarem ou tirarem a virgindade das filhas. Quer dizer, a gente ainda acontece um monte de coisa horrível com mulher. E aí, as mulheres mais ricas, mais famosas, acaba que essas histórias aparecem, né? E aí a gente fica sabendo até coisas que eu nem sabia esse termo, violência patrimonial, né? A primeira vez que eu ouvi foi com a história lá da Larissa Manoela. Sim. Essa história de violência patrimonial. E ontem eu estava com uma amiga minha de infância, que tem a minha idade, 62 anos, e a filha dela tem 30. E a gente estava conversando com ela, né? A gente estava dizendo assim, olha, Catarina, na nossa época, a gente foi estuprada muitas vezes e a gente nem sabia que aquilo era estupro. Porque, assim, na minha época, estupro era uma coisa assim, uma pessoa te agarrava à força no meio da rua e te penetrava com violência. E quê? Hoje em dia, a gente sabe que muito menos que isso já é uma invasão em você, já é estupro e tal. E aí a gente ficou lembrando, né, coisas que aconteceram com a gente. Tipo assim, não tinha essa coisa de você dizer não. No momento que você decidia, sei lá, começar a ter alguma coisa com alguém, se no meio do rolê você não quisesse mais, não tinha essa compreensão que você não podia. Né? Era assim, a gente está numa sociedade super machista e tudo, mas eu sempre fico vendo como era e como é agora, né? Felizmente a gente caminhou bastante, né? Ainda falta um monte, né? E aquela história, né, da bebida, né? Da bebida, que hoje a pessoa, né? Antigamente a gente não sabia que a gente, estando bêbada e transando com alguém, isso era estupro. Isso é estupro. Estupro de vulnerável. Vulnerável, exato. E é uma coisa que, principalmente mulheres, né, da minha geração, a gente vai aprendendo, porque eu já tive falas super machistas, né, que depois eu fui aprendendo. Eu já tive falas assim do tipo assim, mas também com essa roupa, né?
eu, por exemplo, eu estava conversando que eu li, tem um livro que eu li, que eu amei, que é da Camille Paglia, que chama Personas Sexuais. E é um livro imenso, que ela fala muito de arte e tudo. Só que ela já é meio... Tem várias ondas de feministas, né? E tem vários feminismos, né? E tem muitas feministas que não gostam da fala dela. Mas eu lembro que uma coisa que ela dizia, que eu também agora já nem concordo mais, é que, assim, a natureza é forte demais, gente. Ninguém controla a natureza. Então, se você vê um garanhão, se você vê um touro ou um cavalo no pasto, você vê como ele é incontrolável, porque tem a coisa da testosterona do garanhão, né? E aí meio que passava isso para os homens, assim. Então, assim, não atiça as feras, sabe? Não anda de minissaia, porque daí o cara vai ficar com a testosterona, a natureza vai ser muito mais forte do que a cultura, do que a civilização, e o cara vai te atacar. Então, isso está errado, né? Porque os homens não são bichos irracionais, eles têm mais que se controlar, se civilizar e entender que não é não, que o corpo não é, o corpo é meu, não é deles. Exato. Mas a gente tem que... Eu sempre falo isso, assim, eu falaria para uma filha, sabe? De repente eu penso, eu vou ter uma filha, ela vai dizer, não, eu vou sair do jeito que eu quiser, porque os caras... Eu falei, tá certo, mas, meu, se você está atravessando uma rua, na faixa de segurança, e tá vindo um caminhão, e você está vendo que aquele caminhão não vai respeitar aquela lei, que ele vai passar por cima de você, não adianta depois chegar e falar assim, cara, mas eu estava certa, só que eu fui morta ou atropelada. Então, também a gente tem que ver os contextos, porque às vezes você pode estar sozinha, tipo assim, uma mulher, uma alemã, que vai para um sertão ou para o meio do mato, um lugar assim... Tem que tomar cuidado. Não adianta ela chegar lá e falar assim, não é não. Então, é muito... Sabe, a gente tem que continuar com isso, ensinando os homens, os filhos, as meninas, tudo, mas tem que se ligar, porque a gente ainda está, em alguns lugares, ainda é a Idade Média, né? Exato. Então, não é fácil, né? É bem complexo, assim. Ainda bem que eu não tenho filho adolescente. Nossa, realmente. O Gui, coloca para gente o cartaz da Ângela para eu mostrar para o pessoal o espetáculo dela que está em cartaz, da puberdade à menopausa, comédia, 10 de fevereiro a 2 de março, sábado, 17h30, no Teatro das Artes. Onde fica, Ângela? Fica no Shopping Eldorado, então é muito gostoso, assim, de você chegar lá, porque o horário, 5h30, para mim é horário ótimo, eu gosto de dormir cedo, né? Então você vai lá pro shopping mais cedo, tal, almoça, dá uma volta, não sei o quê, assiste a minha peça e pronto, né? Tem onde estacionar, o que fazer antes e depois. É a mesma peça que eu assisti ou você ampliou? Eu ampliei bastante. Porque assim, eu vou... Primeiro que os assuntos vão acontecendo, né? Quando eu falei, por exemplo, quando você assistiu de pobreza menstrual, agora, por exemplo, desce um molde gigante, também desce uma vulva gigante, desce assim numa vara que não tinha quando você assistiu. E, por exemplo, agora a questão da pobreza menstrual, né? No governo Lula mudou, né? Você consegue absorvente de graça e tal. Então, tem algumas coisas que tanto eu vou aprendendo. A questão do DIU, por exemplo, que aconteceu aqui naquele hospital São Camilo, aqui em São Paulo. Aí eu conto uma história na peça, que a primeira vez que eu fui colocar um DIU, que eu tinha 25 anos, o médico... ele que é uma peça que é uma parte até bem engraçada, que eu pego, me deito na mesa, abro as pernas, tal, né? Abuso da minha condição de bailarina, ou pelo menos de ex-bailarina. E aí eu falo que é uma história que aconteceu comigo. O cara me jogou na maca, colocou uma prótese de bacia pélvica feminina, né? Um protótipo, não é uma prótese. Colocou em cima do meu ventre e ele queria me convencer que eu tinha que ser mãe, que eu não tinha que colocar um DIU. Eu tinha 25 anos. Então, isso aconteceu comigo. Assim, ele falou assim, não, vocês mulheres são seres abençoados, porque vocês são capazes de gerar. Ou seja, ele fez praticamente ali como é que fala isso? Uma coisa religiosa, uma doutrinação, assim, né? Uhum. Ele percebeu que eu era uma menina que não era inclinada a ser mãe e queria colocar um DIU para poder transar e não engravidar e não ter que passar por um aborto.
Então, na peça, eu conto essa passagem, eu transformo esse médico eu coloco um sotaque meio alemão nele, e enfim, eu vou carregando nas tintas, mas isso aconteceu comigo, e agora eu vi essa história do São Camilo, então eu aumentei, né? Eu chego e falo assim, doutor, eu quero colocar um DIU, aí, é contra a sua religião? Mas peraí, o senhor é pastor, padre, pai de santo ou médico? Isso aqui é um hospital ou é um templo, uma igreja? E aí eu encaixei essa fala por conta do que acabou de acontecer. Tudo, né? Ângela, você já nessa época, né? E agora ainda, você falava sobre a questão da menopausa ser um tabu, né? Você sabia que existe no dia 18, vocês sabiam? No dia 18 de outubro se comemora o Dia Mundial da Menopausa? Você sabia disso? Eu fiquei sabendo ano passado, porque tem uma senhora que esqueci o nome dela, Adriana, eu acho, ela tem a Associação Menopausa Mais Feliz. Ela já quis me levar até para Brasília, porque ela batalha por essas questões aí, né? E aí que ela me falou que tinha o dia da menopausa. E tem... Uma vez também eu vi com a Silvia Ruiz, que é uma outra mulher que tem um Instagram que aborda todas essas questões de etarismo e tal, de menopausa, que tem uma ONG... É uma ONG? É uma ONG inglesa que defende direitos de mulheres menopausadas e tal, e que eles criaram um colete que chama o Menoveste, que chamaram um jornalista para usar esse colete, porque esse colete simula as ondas de calor. E aí o jornalista, após 24 horas usando esse colete, ele disse que o Menoveste deveria chamar-se colete suicida. Então, assim, isso é um fato real, é engraçado e eu conto na peça, né? Então, a gente sabe que existem lugares que estão batalhando pelos direitos das mulheres, né? Porque tem histórias que eu vi, né, lendo sobre esse assunto, porque, assim, na época da minha mãe, por exemplo, minha mãe, uma vez no meio da noite, eu acordei e vi a minha mãe, assim, super mal, tomando água na cozinha. Eu falei, mãe, o que é? Ela, não, nada. Eu vi que ela estava, né? Quer dizer, nem essa palavra menopausa. Imagina para o meu pai, existem histórias de mulheres que foram praticamente consideradas loucas, tem história até de mulher que foi internada por conta dos sintomas da menopausa e nem ela saber. E aí, claro, por conta do machismo e tudo mais, e uma mulher já com mais idade, o marido pega e descarta, ou interna, Então, são muitas dores, muitos preconceitos que a gente sofre por falta de conhecimento de todo mundo, da gente inclusive, né? Por isso é bom você dar visibilidade para a questão da maternidade ou não, para o que acontece na maternidade, o que acontece na menstruação, o que acontece na menopausa, né? E eu falo isso também na peça, né? Eu digo que os homens, os chefes, os filhos, os maridos, enfim, netos, têm que saber saber mais sobre a jornada hormonal feminina, porque tudo isso atravessa, né? A família, os relacionamentos, os empregos. Aí eu brinco que no meio de uma reunião as empresas tinham que ter um espaço de conforto térmico para que a mulher pudesse sair e entrar no frigorífico. Faço essas, né? Vou puxando. Ângela, você sabe o que é? Você sabe o que é? Você conhece uma planta chamada jambu, uma planta que é do Pará? Sim, eu comi uma vez, parece uma couve, né? Eu comi só que ela deixa tudo dormente, né? A boca dormente, né? Não, aí... essa que vai no tacacá, não é? Que vai na sopa? Tá. Deixa a boca toda dormente e tal. E aí, outro dia apareceu, gente, na minha timeline no Facebook, esse produto que eu achei tão engraçado, eu queria comentar com a Ângela. Coloca aí o lubrificante de jambu. Olha só. De jambu, gente. Sensações. Que dá uma adormecida. Use apenas algumas gotinhas. Use sozinho ou em companhia. Treme gostoso na boca e em outros lugares. Você acha que esse negócio funciona, Ângela? Olha, eu tenho duas coisas para falar sobre esse. Primeiro, quando começarem a estudar mais, né, fazendo biopirataria, toda a nossa flora, né, a Amazônia, tudo que deve ter de chá, de produto, de coisa que não só para cosmética, né, não só para brinquedinhos eróticos aí,
como até para, de repente, essa questão de calor e tudo, nossa senhora, deve ter um monte de coisa, né? Pena que a gente, no Brasil, se investe tão pouco em pesquisa, né? Os nossos super pesquisadores, cientistas têm que ir embora para poder ter condição de vida, né, e tal, mas com certeza deve ter um monte de coisa na Amazônia ótima para os calorões, para todos os sintomas da menopausa, porque o calorão é o sintoma mais famoso, né, que todo mundo fala, mas tem, sei lá, quantos 40 sintomas. Aí esse negócio de brinquedinho erótico, né, eu falo também na peça, eu brinco, né, que eu virei sommelier de lubrificante, porque eu tenho amigas, quando fazem isso, tipo, perto de 50 anos, eu compro um monte de lubrificante nas farmácias e entrego, assim, o presente é um kit de lubrificante. E aí uma vez eu comprei um que era de cannabis, né, que chamava Chapa Xana, né, comprei. E é Você verdade, usou? Então, Você experimentou? Eu usei, eu não sei também, enfim. Tem outras coisas, mas com certeza, outra coisa também. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela tinha o maior preconceito dela usar o lubrificante, ela não era casada e tal, com os peguetes dela, porque ela tinha vergonha disso, né? Isso também a vergonha é uma coisa que atrapalha muito a saúde sexual, a saúde da mulher, né? Também isso aí dá um podcast inteiro. Mas eu, por exemplo, acho que, bom, eu tô casada há 3 anos, né? Então não tem menor, tipo assim, vai transar, eu já taco lubrificante, pronto, né? Para não, né? Para não ter problemas. Então, no meu caso, porque a questão, a menopausa, você tem ressecamento vaginal, por mais que você faça laser, que você faça fisioterapia pélvica, bababá, uma gotinha lá sempre vai. A gotinha que salva. Ô, Ângela, o pessoal falando aqui, ó. Lídia Guiar, qual é a data da comemoração do dia da menopausa? 18 de outubro, Lídia. Vou celebrar daqui para frente. Sou a menopausada mais feliz do mundo. O sofrimento foi a vida produtiva dos meus ovários. Olha só. Patrícia fala que live maravilhosa para a gente. Valeu, Sinari Fórum. A Lídia diz que tomou muito chá de folha de amora. O Haroldo Larcher fala jambu neles. Márcia Costa, estou nessa fase, precisando uma vez e outra de frigorífico, um calor da porra. Áurea Vidal, mas dá muita saudade da menstruação. A primeira coisa que acontece na menopausa é o crescimento de buço e cavanhaque. Não tem isso não, Áurea. Tem? Na verdade, o que eu brinco na peça é que assim, aparece um monte de pelo branco dentro do nariz e vários pelos pretos esparsos pelo corpo. Isso eu acho que acontece mesmo, assim, de repente eu tenho um pelo aqui que eu não tinha, é uma barba que eu tenho, é só fácil, arranca com a coisa. Mas eu acho que, é verdade, com cada mulher é uma menopausa, com cada uma é diferente, né? Tem... exato. Ô, Ângela, você não acha que se fosse o homem que tivesse menopausa, já teriam inventado 1000 coisas, 1000 remédios, 1000 coisas diferentes para poder os homens usarem? É óbvio, porque sempre a gente acaba com coisa de mulher, né? Mimimi. Isso desde na minha época, por exemplo. Eles têm remédio para falta de ereção, tem remédio para calvície, tem remédio para não sei o quê, tem remédio para todos os males que os homens sentem, mas as mulheres agora parece que descobriram a menopausa, né? Porque, por exemplo, quando na minha época de ficar menstruada, de menstruação, que tem essa sua nossa ouvinte aí que diz que tem saudades, Deus me livre! Eu acho maravilhoso não menstruar, eu nunca gostei de menstruação, sempre detestei, achei um saco isso. Mas espera aqui que eu tô. Olha lá, agora aconteceu o nevoeiro mental, que é quando você esquece onde você está, o que você está falando, quem sou eu, eram os deuses da menstruação. Eram os deuses astronautas. Esse é um dos sintomas da menopausa, tá? Que os neurônios da gente viram aqueles carrinhos de parquinho de diversão, começa a se bater, você fica toda... Onde é que eu tô? Então, negócio da menstruação. Eu sempre detestei menstruação, então eu acho menopausa... É assim, a Miriam Goldenberg, ela tem um estudo, que é a escritora, antropóloga, que às vezes até faço uns collabs com ela, e... Gente, olha, o quadro aqui mexeu. Ele rodou aí.
Ai, meu Deus, são fantasmas da Ângela Dick. Sou eu. É um trabalho que eu fiz, sou eu pós-menopausa, bem com 80 anos. Mas, então, a Miriam fala que tem um estudo que até os 45 anos, ou melhor, a partir dos 45 anos, começa uma curva ascendente que você começa a se sentir feliz, sabe? Onde aí você atinge lá, a partir dos 50 anos, é só alegria, a não sei que aconteça coisas assim, meio fora da curva. Porque é uma transição, né? De quando você ainda é jovem, né? Antes dos quase 60 anos, assim, e vai entrar nessa coisa da velhice, vai acabar a sua fase reprodutiva, que é o climatério, né? Isso dá muita angústia nas mulheres. Deu em mim, total. Depois que você passa esse limite, aí é só alegria, porque aí não tem mais esse negócio de você cicla menos. Sim. Opa, os sintomas caiu. Também. Os sintomas deu um nevoeiro mental. Os sintomas também vão sumindo. E hoje em dia, se você pudesse tratar, né? Então, eu acho que sinceramente, eu não trocaria a minha versão de agora pela minha versão de 20 anos, mas eu trocaria algumas peças, né? Mas não trocaria mesmo. Porque a cabeça, você fica mais... Vou dizer uma coisa machista agora. Você fica mais masculina porque você cicla menos, você fica mais movimento retilíneo uniforme, sem atrito, sem aceleração, sabe? Não é essa coisa... Porque eu lembro, eu tinha assim, eu vou ter um trabalho, eu vou estar bem naquela semana que eu vou estar menstruada, puta, que saco, né? Eu tinha muita angústia, muita depressão, assim, no pré-menstrual. Sim. Então... Olha só, eu queria mostrar aqui para vocês uma comediante que eu vi que tem a ver com esse assunto, né? Coloca o cartaz aí da Wanda Sykes. Eu até mandei na época para a Ângela, que é tão interessante, gente. Tem uma parte que ela fala sobre a menopausa e ela exercita uma fantasia que, se os homens tivessem, né, na época da menopausa, eles tivessem, por exemplo, se um dos testículos do homem inchasse de repente uma vez por dia, tá? O cara tá lá comparando com os calores, né? Porque os calores, pode fechar, Gui, os calores vêm de repente, né? Você tá lá dirigindo, de repente vem uma onda de calor, você quase bate o carro. Aí ela fez uma comparação que, se fosse um homem, por exemplo, que um dos testículos inchasse, no meio de uma reunião, por exemplo, de repente, plof, hilário. E é um bom contraponto, né, Ângela? É uma boa comparação do que é e que o homem não sente. Por isso, talvez, a medicina nunca se preocupou com essa história, né? Isso tudo tem a ver com o patriarcado, né? Óbvio. Essa coisa do calorão, eu lembro que quando eu comecei a ter, eu resolvi fazer uma planilha, que eu achava assim, tem que ter uma regra, sabe? Depois do almoço, aquela coisa. Não tem. Aí depois até conversei com a ginecologista, não tem nada a ver. Tem gente que fala que às vezes você toma café, mas, cara, não adianta. Eu fiquei assim uns 2 anos com esses calorões muito chato e de repente parou. Agora, a Glória Menezes, quando eu fiz peça com ela falou que até os 80 ela tinha calorão, né? Então... Eu já vi o Drauzio Varela dizendo que esses sintomas podem durar até 13 anos. Imaginem, que loucura isso. E também tem... É que, assim, às vezes você vê os sintomas, é que nem quando você lê a bula de remédio, eu tenho tudo isso, eu sinto tudo isso, né? Porque, às vezes, me confunde. Você pode estar com depressão e pode não ser da menopausa, né? Ou então tem mulheres que começam, sabem que estão na menopausa, porque às vezes ela começa antes, tal, começa a ter vários sintomas, e a mulher vai no psicólogo, a mulher vai no dermatologista, a mulher vai no ginecologista, a mulher vai no neurologista, a mulher vai num monte. E, na verdade, se ela conseguisse fazer reposição hormonal, toda essa equipe aí poderia ser dispensada, né? Porque é só por conta da alteração hormonal. Mas o certo é você procurar ajuda médica. E aí temos a questão da desigualdade social, né? Porque é caro,
né? Então, por exemplo, tem mulheres que não podem usar, passar creminho ou tomar, não podem nada, aí tem que ser fitoterápico, que nem, por exemplo... Caso de câncer na família, né? A própria comediante, a Wanda Sykes, ela fala que ela tem câncer na família, teve câncer, né? E ela não pode usar os hormônios, né? A Deinaré está perguntando aqui, vocês tomam hormônios? Eu não tomo, você toma, Ângela? Porque tem uma coisa, quando eu entrei na menopausa, há 13 anos atrás, eu estava sem grana, sem informação. Há 13 anos atrás, era bem diferente do que é hoje. Há 13 anos atrás, a menopausa dava pânico, dava vergonha, não tinha Instagram, tinha só Facebook. E aí eu criei um grupo ultra secreto no Facebook, porque nenhuma das minhas amigas, tinham várias amigas ali. Tinha jornalista, tinha atriz, maioria atrizes, que estavam nessa coisa, começando, né? E ninguém falava, todo mundo falava assim, peraí, vai ser secreto, né? Ninguém vai saber. De repente eu postei um tubo do creme que me mandaram usar, assim. Gente, ninguém tá vendo isso. Porque, bom, é tão secreto que eu não consegui mais resgatar essa porra desse... Porque tinha maravilhas ali, tinha relatos de amigas e tal, há quase 15 anos atrás. E aí ali a gente trocava um monte de informação, né? Faz isso, não faz, põe, repõe. Aí falava de chá de amora, de não sei o quê. Aí diziam, não, você tem que usar bioidênticos. Aí tinha uma ginecologista que falava, bioidêntico é só um nome que os laboratórios vão cobrar mais. Então, naquela época já tinha um monte de diz que me disse, hoje ainda tem, né? Isso sim, isso não, um acha que sim, outro acha que não. Aí tem uma janela de oportunidade. Quando você está começando... Se você começar a usar hormônio creminho, ou se você puder tomar um tipo, isso, aquilo, ou outras coisas, que não são só hormônios, né, que vão ajudar, você pode ter uma passagem mais tranquila. Então, por exemplo, há uns 3 anos atrás, eu conheci uma doutora, que é lá do Sul, a doutora Joelle, que é Joelle Lerípio. Ela é especialista nisso. E ela mesmo fala que quando ela estudava na faculdade, ela falava em menopausa e as pessoas falavam, oi? Né? Então, é uma coisa recente todos esses estudos. E ela tem uma linha de trabalho só com quem não pode usar hormônios, então só fitoterápicos. E aí tem relatos de mulheres, eles têm um curso aí também que eu fiz, de mulheres que não usam, mas o que eu, por exemplo, eu passo testosterona, passo estradiol, tudo assim, testosterona é 3 mg, o estradiol, esse a gente compra na farmácia, e aí ela fala que eu tomo progesterona pode tomar, testosterona ela acha que não pode tomar, e muito menos o estradiol, enfim. Então, o que eu faço é isso, eu passo creminho de manhã, também tem o horário, que é o correto, passo esses 2 de manhã, tomo a progesterona mais magnésio inositol e mais ômega 3, que é bom para dormir, porque a questão do sono é muito... Você sente... Olha, gente, uma das coisas que você mais sente. Eu só tomo maca peruana, só. Também tomo. Não tem para nada. Mas quantos anos você tem, Sinara? Eu tenho 56 anos. Mas olha, minha filha, 5 anos faz a diferença. Você vai ver. Olha, eu fiz 50, para mim eu tinha 30. Perto do que hoje, sabe? Eu imagino que... E essas coisas, claro, com tudo que as mulheres vão aprendendo, né? E se elas podem... Dormir é fundamental. Eu passei muito tempo dormindo muito mal. E não dormir bem acaba com a saúde, né? Porque atrapalha todas as outras coisas. Olha só, deixa eu botar aqui para vocês um vídeo. Peguei um vídeo da Ângela para mostrar para vocês, que é mais picantezinho, assim, para a gente falar um pouco também sobre sexo nesse período, tá? Coloca aí, Gui, por favor, o vídeo da Ângela. Sexo na maturidade, querido diário, sexo na maturidade ainda é um tabu. Eu mesma achei que uma mulher de 60 já tinha dado o que tinha que dar. Quem diria que aos 60 eu estaria assada? Eu digo casada, as coisas mudam mesmo, sabe? Menos atividade, mais intimidade, a questão do tempo da ereção, da lubrificação. Você acorda com vontade de um sexo oral, boquete, o que você faz? Você troca a penetração pela inalação. Você quer engolir o quê, gente? O xarope, entendeu? Seus brinquedinhos eróticos, o que você vai levar pra cama?
Ah, muito bom, muito bom. É piada, né? Você sabe, Ângela e pessoal, eu outro dia estava pensando, Ângela, que as pessoas falam assim, as pessoas mais velhas